Jesus não se importa com os nossos elogios, queridos. Ele conhece bem o nosso coração. Assim como Nicodemos, a religião, a igreja tem feito isso. Ela tem rejeitado esse evangelho de Cristo Jesus, porque ela quer tornar esse evangelho mais bonito, mais atraente, um evangelho mais aceitável, um evangelho que possa atrair mais pessoas. Então muitas vezes estamos tentando fazer como muitos fazem e querem fazer com Jesus, deixar Jesus mais bem vestido, não dessa forma, né, que Nicodemos encontrou à noite. Queremos mudar Jesus da nossa igreja. O liberalismo faz isso. O liberalismo faz com que a igreja cada vez mais toma a forma da cultura desse século, se secularize mais, fique mais mundana, mais agradável, um cristianismo de aparência, sem ter que renunciar a nada, sem ter que arrepender de pecado, continuar pecando. Afinal a graça me salvou. Quem confunde a graça com liberdade de pecar, não conheceu o evangelho de Cristo, e provavelmente não nasceu de novo. Porque um dos sinais do nascido de novo é o incômodo, o desconforto que o pecado traz ao coração do novo convertido, de saber que transgrediu a Deus, ofendeu a Deus com o seu pecado. Então ele fica triste, traz tristeza ao coração dele, uma tristeza segundo Deus, que vai levar esse convertido ao arrependimento logo. E ele se arrepende, e ele confessa seu pecado, e ele vai e não peca mais. O nascido de novo não está sujeito mais a pecado deliberado. Ele tem um escape. Ele tem o escape pelo Espírito Santo de dizer não à tentação. Somos tentados todos os dias, queridos. Ser tentado não é pecado, mas somos inclinados pelo Espírito Santo a dizer não. Esse é o escape, a escolha de não pecar. Mas nós somos pecadores, vamos continuar pecando, mas pecados que são acidentais. Vamos pecar todos os dias. Pecamos na nossa ira, pecamos no nosso pensamento, mas o Espírito Santo traz aquele desconforto. Uma palavra que ofendemos alguém, nós vamos lá e pedimos perdão, porque isso que o Evangelho faz com o nascido de novo. E enquanto não resolvemos aquilo que está pendente, não há paz no nosso coração, somos privados da graça. E assim acontece com o coração daquele que nasceu de novo, que conhece o Evangelho de Cristo. Mas aquele que sente folguedo, satisfação ao pecar, pecado deliberado, seja qual for, a gente dá nome ao pecado, mas pecado é qualquer coisa que eu faço fora da vontade de Deus. Mas ainda assim é bom dar nome aos bois, porque a gente está esquecendo o que é pecado. Pecado está se tornando subjetivo. Fornicação para mim não é pecado. Pode ser. Tem pastores que defendem o sexo antes do casamento sem problema nenhum. Pecado está virando relativo, subjetivo? Não, queridos. Pecado vai ser sempre pecado. As obras da carne estão aqui em Gálatas 5. Adultério é pecado. Fornicação é pecado. Mentira é pecado. Fofoca é pecado. Orgulho é pecado. Sonegar imposto é pecado. Saber o bem que tem que fazer e não faz é pecado também. Contenda entre os irmãos, Deus odeia. É pecado. Odiar o seu irmão, não perdoar, não pedir perdão, não ter misericórdia. Práticas homossexuais é pecado. Idolatria é pecado. Idolatria, querida, qualquer coisa tem potencial para ser um ídolo no seu coração. Marido pode virar ídolo, mulher, filho, dinheiro, ministério, corpo. Qualquer coisa pode virar um ídolo no coração, quando Cristo não é suficiente para você. Ou quando você deseja algo demasiadamente e se pensar em perder aquilo, parece que vai morrer. É idolatria, é pecado. Enfim,
Qualquer coisa que não provém da fé em Cristo é pecado, porque a fé que nos salva, a fé que Deus nos deu no nosso coração, Ele nos salvou pela graça, mas a fé pela misericórdia, Ele colocou fé no nosso coração para nos transformar. Para nos transformar, mas não é da noite para o dia não, queridos. Não é da noite para o dia não. E eu fui e sou um vaso estragado, que quebra e Deus vai e faz de novo. E Deus não desiste não, ainda bem que a gente é de barro. Eu fui um vaso muito estragado. Quebrei muito nas mãos do Senhor. Quantas vezes quebrou? Quantas vezes traí Jesus? A igreja tem feito isso com Jesus. Vou dizer uma coisa, a gente se cala aonde a Bíblia cala. Paulo fala para não acrescentar nada que está escrito. E o pragmatismo tem feito isso com a igreja. Inventado um monte de coisa, um monte de entretenimento para encher a igreja. Mas não está na Bíblia, queridos. Deus não mandou fazer isso. Evangelho pragmático. Ah, deu certo, encheu a igreja. Encheu de quê? Encheu de quê? Tem enchido mesmo. O número de evangélicos do Brasil está crescendo. E isso reflete o quê? O que denuncia isso? Olha a nossa nação. Se fosse de conversões mesmo, se fosse evangélicos nascendo de novo, que coisa maravilhosa estaria essa nação. Está enchendo a igreja mesmo, mas de crentes não convertidos. Evangélicos que não nasceram de novo. E o falso evangelho não vai produzir discípulos verdadeiros. Não tem como, querido. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Palavra, pregação, mensagem da cruz, Cristo crucificado, arrependimento, confissão de pecado. Temos que pregar contra o pecado. Temos que pregar a ira de Deus. Temos que pregar o céu, mas temos que pregar o inferno também. Ele é real, ele existe. Quantos crentes na igreja? Como inimigo, que mazela do diabo eu tenho visto nas igrejas, mantendo os crentes na igreja, sem ser nascido de novo, sem ser convertido, sem ser transformado. Por isso não se assuste, queridos, quando você vê que um evangélico deu cano no outro, que o evangélico mentiu para o outro, que o evangélico fez alguma coisa errada, horrível. Não se assustem com isso. Há uma igreja enorme de crentes não convertidos, que envergonham o evangelho de Cristo. Mas no meio dessa lambança tem uma igreja de Cristo, uma noiva, lavada, remida pelo sangue de Cristo Jesus, que não se contamina, que não suja as suas vestes nessa lama. E essa noiva está marchando. E Cristo tem despertado cada vez mais a igreja dele nessa última hora. Que você seja destes que estejam no corpo de Cristo, com os olhos bem atentos, até que ouça a palavra e a palavra venha e entre o coração. Que coisa linda, o novo nascimento. Jesus nos conhece por dentro. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem nós somos. Então Nicodemos fala para ele: mas como nascer de novo? Como pode? Não pode. Ou seja, como assim tem que nascer de novo? Não, Nicodemos, você não está entendendo. Para você ver o reino de Deus, para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito Santo. Não é uma obra sua, não é você quem faz. A água é a palavra que faz isso. A água lava as nossas consciências, fere a nossa alma, rasga a nossa mente. É assim que acontece no novo nascimento. Dói. E somos gerados pelo Espírito Santo de Deus, mas não temos participação nenhuma nisso. Novo nascimento, regeneração, a mesma coisa. É quando as minhas inclinações, as inclinações da minha alma são mudadas. Agora eu estou inclinado ao Espírito Santo. Agora eu serei como um vento que sopra, não sabe para onde vai e nem de onde vem. Assim é o nascido de Deus. A vida dele não pertence mais a ele. Ele não tem mais autonomia da sua vida. Agora ele tem um dono. Se eu chamo o Senhor de Senhor, eu tenho que entender que a minha vida não me pertence mais. Então não chame mais Senhor.
Jesus disse isso: me chamais Senhor, Senhor, mas não obedeceis às minhas palavras. Senhor é dono de tudo que é seu, da sua vida. Agora você está inclinado não mais à carne, agora você está inclinado ao Espírito de Deus. Agora não mais às obras da carne, ainda que a nossa natureza pecaminosa existe em nós. É por isso que a nossa guerra é todo dia, a nossa luta contra nós mesmos, a nossa luta para não cair, a nossa luta para fugir. Essa guerra, esse combate, querido, é o bom combate. Esse é o bom combate. Quantas pessoas estão enlaçadas, presas, cativas ao pecado? E sabe o que o novo nascimento faz, querido? Regenera, transforma. Ele entra num processo de transformação. Somos transformados de glória em glória, até chegar à imagem de Cristo Jesus. O padrão do Evangelho é Cristo. O padrão do Evangelho é sermos como Cristo, é sermos Cristo no nosso contexto de vida. Exalar o bom cheiro dele, sermos como ele, fazermos o que ele fez na cruz, tomar a cruz e fazer o que ele fez na cruz. Amar, perdoar, servir, dar outra face, sofrer o dano. Ele nos deu autoridade para perdoar todos que nos ofendem. Ele nos deu autoridade para amar os nossos inimigos. Ele nos deu autoridade para abrir mão dos nossos direitos, por amor ao Evangelho, por amor ao reino de Deus. E nascer de novo é isso. Nascer de novo muda o caráter. Nascer de novo faz o regenerado confessar os seus pecados. Jesus começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O Evangelho é uma coisa só. João Batista aponta: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é Evangelho. Não tem outro caminho, não tem outra forma. Apóstolo Pedro, agora convertido à primeira pregação: arrependei-vos, convertei-vos, confessai os vossos pecados, para que venham sobre vós tempos de refrigério. Queremos ocultar. Nada que nós enterramos vivo vai morrer, queridos. Tudo que se enterra vivo não morre. E o que está vivo tem poder sobre nós, sim. Tem poder sobre nós. Quantas vezes tem que aconselhar mulheres, e eu e as aconselhando homens que traíram, e acham que mentindo e omitindo vai ficar tudo bem. Não, queridos. Lucas 12, no verso 2: tudo que está oculto, tudo que está encoberto virá à luz. Virá à luz. Essa é uma questão de fé. Confessar o seu pecado para você ser curada, ser sarado. Isso é Evangelho, queridos. Limpa tua alma, limpa teu coração. Deus tem vida para você em abundância, vida plena. Ele é abençoador daqueles que o obedecem, daqueles que vivem o seu Evangelho. Isso é nascer de novo, queridos. O pecado que nos separou de Deus estava sobre Cristo. Tudo que aconteceu, queridos, a história, o Antigo Testamento, a sombra das coisas que viriam, tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para o plano da redenção. Se você olhar para a cruz, o Filho do Homem vai estar nela. O pecado vai estar sobre ele. Toda a transgressão, o cálice da ira vai ser derramado todo sobre o Filho do Homem. Mas lá está a sua cura. Lá está a sua cura. Jesus nos aponta a cruz. O que ele fez na cruz por nós. Lá está a cura. Basta que nós possamos olhar para a cruz e entregar as nossas vidas a Cristo, inclinar o nosso coração para Ele. Senhor, eu quero o novo nascimento. Senhor, inclina o meu coração para Ti, inclina as minhas emoções, transforma a minha mente, me faz de novo, Senhor, me faz ser nova criatura. É o Senhor que vai fazer, querido. Não é o seu dinheiro, não é o seu bom comportamento, não é a sua agenda de culto. Vocês estão entendendo isso? É Cristo. Ele tem revelado a você nessa noite o plano da redenção, através da mensagem da cruz. É necessário nascer de novo, queridos.
É necessário nascer de novo. Chega desse evangelho de dupla face. Chega desse evangelho de aparência. Chega. Vamos parar de nos esconder. Onde o Espírito Santo está, a liberdade para tirarmos o véu, a liberdade para sermos quem somos, até que Deus nos transforme à imagem do seu Filho. É um processo, queridos. Nesse processo você vai cair, nesse processo você vai derrapar, mas o Senhor vai te pôr de pé. Ele não vai te deixar prostrado. É o processo da salvação. Aguenta firme, mas entre nele. Inclina, abre o teu coração hoje ao Senhor, para que o Senhor faça de você uma nova vida, para que você possa nascer de novo e ser a imagem de Cristo. Só tem uma coisa que Deus nos pede na palavra: filho meu, dai-me o teu coração. Só isso que Ele te pede. Feche os teus olhos.